Olá, se você não me conhece, meu nome é Luciane Marcondes e essa é uma aula de Reiki online totalmente gratuita, a nossa sexta aula. Hoje eu vou continuar falando um pouco sobre o que nós estávamos falando na aula anterior. E eu tenho como intuito iniciar o maior número de pessoas nessa arte, que podemos dizer que é uma arte, porque a arte é coisa boa, bonita. Mas iniciar é só o início, na verdade, né? Sendo colocando aí como um pleonasmo. Porque na verdade eu quero instigar as pessoas a serem a sua melhor versão, a darem o seu melhor. Entenderem o quão gratificante é quando a gente tem a possibilidade de se dar para o outro, de doar para o outro. De perceber quanto maravilhoso é ajudar as outras pessoas, e quanto mais aprendemos e quanto mais ajudamos os outros, mais nos ajudamos e mais evoluímos. Eu gosto muito da oração de São Francisco, e desde muito pequena, quando eu li, acho que a primeira vez, aquela oração, ela tocou a mim profundamente. Acho que ali eu já sabia a minha missão. Mas eu demorei para entender. Demorei 49 anos. Então, mas entendi. Que lá dizia: Senhor, fazei-me de mim instrumento de vossa paz. Quer dizer, eu entendi, mas eu ainda não consigo colocar em prática 100% não. Eu entendi qual é a minha missão. Está ali, escrita. Por isso que aquilo me tocou tão cedo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, eu sei que muitas pessoas que estão assistindo aqui estão buscando a sua verdadeira vocação. Nem todo mundo tem vocação para ser terapeuta, muita gente vai usar esse curso para autoconhecimento, autoevolução, se conhecer, ajudar os seus próximos, seus bichinhos, sua família, e isso também é muito válido. Mas tem muita gente perdida buscando o seu caminho, e muita gente que veio para ser terapeuta e ajudar a curar o mundo, e tem muito medo da instabilidade e da falta de reconhecimento de uma profissão que ainda é muito questionada e que infelizmente existe em toda a profissão. Eu sou advogada também, aí no Brasil, e toda profissão tem gente boa e tem gente ruim. Então, por óbvio, por ser uma coisa ainda desconhecida, existe muita gente que não valoriza, que critica, e que faz com que a pessoa que pensa em viver de terapia se sinta amedrontado dessa mudança de vida, né? De fazer assim como eu, que larguei a profissão de advocacia, que é uma profissão reconhecida, para me tornar um terapeuta e uma professora das técnicas que eu aprendi ao longo dos anos. Você precisa ter coragem e desprendimento. Só precisa aprender uma coisa para fazer isso. Precisa aprender o que minha mãe vivia falando: para morrer, basta estar vivo. Mas o pior de morrer não é morrer. O pior de morrer é você perceber que você passou por essa vida sem fazer o que você veio fazer. Que você passou por essa vida sem dar o seu melhor. Não deixe isso acontecer, né? Não se prenda a falsas estabilidades, porque elas não existem. Hoje você pode estar bem, ter um emprego bom, ter uma casa boa, ter boa saúde. Amanhã a gente não sabe se a gente vai estar aqui, a gente não sabe se a gente vai estar vivo. Eu sempre digo para os meus pacientes que eles devem enxergar o dia de hoje como se fosse o último dia de nossas vidas. Porque quando a gente faz isso, a gente passa a viver com mais intensidade.
priorizando o que realmente importa, parando de dar importância para as coisas que não importam. Porque a gente acaba supervalorizando problemas que, na verdade, muitas vezes nem são problemas. Depois de um tempo, a gente olha para trás e fala: por que é que eu fiz esse carnaval todo por causa disso? Eu mesma já fiz vários carnavais na minha vida. E no final das contas, não era para tanto, né? Eu vou falar um pouquinho aqui de Reiki, espiritualidade versus religiosidade. O Reiki é uma técnica que ela não tem vínculo nenhum religioso, não tem cunho religioso, até porque a origem do Reiki, principalmente o redescobrimento dele, quando a gente vai estudar, a gente fala, né, de uma origem budista. Mas não é essa a finalidade. A finalidade do Reiki é fazer entender que qualquer um tem a capacidade de captar a melhor energia do universo e, através de suas mãos, passar para si, para as outras pessoas, para os animais, para as plantas, e transformar essa nossa dimensão numa dimensão de mais amor, de mais compreensão. Porque se não é a energia universal, a energia do amor incondicional, do amor universal, o que seria ela? Então é exatamente isso que eu estou captando. A minha essência, a sua essência, a essência de todos que estão aqui. Acontece que nós, infelizmente, desvirtuamos a nossa essência por tudo que aprendemos de forma equivocada, e não vamos entrar no mérito aqui de quem é a culpa. Infelizmente, eu acho que é um processo evolutivo que todos nós precisamos passar. Apesar dessa influência forte do budismo, a Tanaka, quando levou o Reiki para o Ocidente, ela teve que criar lá uma historinha dizendo que o Reiki surgiu no meio dos padres, dos cristãos, para que as pessoas tivessem maior aceitação e se interessassem pela técnica. Técnica essa que curou ela, né? Eu já relatei, acho que no segundo capítulo, um pouquinho da história, mas vou disponibilizar em apostila, e se você tiver mais curiosidade, procure, existem livros, inúmeras apostilas. Eu mesma nos grupos eu vou começar a disponibilizar material que eu acho gratuito na internet, além da nossa própria apostila, para que a pessoa leia e para que a gente crie um grupo de discussão sobre o que é, o que não é, o que eu acho, o que eu não acho, o que vocês acham, né? E quando a gente vincula o Reiki a uma religião, a gente limita essa técnica maravilhosa às pessoas que não têm religião. Os ateus, por exemplo. Então quer dizer que um ateu não pode ser praticante nem receber Reiki? Pode. Porque Reiki é uma técnica de canalização de energia, de transmissão de energia. Tudo é energia. Enfia o dedo na tomada que você vai ver que você toma um choque. O nosso celular é movido a energia. Não só a energia elétrica, mas a energia. Existem células lá, por isso que chama celular, né? Eu não sei explicar direito porque eu nunca estudei isso, mas sei que existe uma tecnologia em cima disso que trabalha com energia. A bomba atômica foi feita de átomos, que também é energia, enfim. E o Reiki é isso, é canalizar a energia e transmitir a energia. Então, independente da religião que você tenha, seja você não tem religião nenhuma, que seja ateu, ou que você seja cristão dentro das inúmeras religiões que existem na parte cristã, ou que você não tenha nenhuma religião, mas também não seja ateu, assim como eu não sou ateu, eu sou espiritualista dentro daquela concepção de estudo que eu fui formando, e dentro das minhas experiências eu me tornei uma pessoa espiritualista com uma visão de mundo, acho que minha, por isso que eu não me adequo a religião nenhuma. O que para mim o Reiki, ele trata corpo, mente e espírito. Por isso que para mim também fica um pouco complicado de falar. Quando eu trato um ateu, eu explico. Nós estamos falando de energia. Então, se você não acredita em espírito, não acredita. Vamos falar de energia. Como se você fosse só corpo e mente. Para mim não é. Mas é isso que o Reiki vai tratar. O corpo, a mente e o espírito. O que é muito importante para um receptor de Reiki, quando ele está consciente, quando ele vai no consultório receber um Reiki,
na minha opinião, não só o Reiki, as outras terapias vibracionais que eu trabalho, é a não intervenção como observador contrário. Porque nós somos observadores que movimentamos o átomo de acordo com aquilo que nós olhamos, falamos e sentimos. Então, se eu estou aplicando Reiki em alguém que fica mentalmente, esse negócio não funciona, essa coisa não vai dar certo, né? É lógico que não vai funcionar. Por quê? É como se a gente estivesse brincando de cabo de guerra. Eu puxo para um lado, o cara puxa para o outro puxa para o outro puxa para o outro, e não vai para lugar nenhum. Né? Isso não acontece, por exemplo, se eu mandar um Reiki à distância e que a pessoa esteja inconsciente de que ela está recebendo. Ontem, uma colega reikiana me perguntou se eu pedia permissão para enviar o Reiki para alguém quando eu mandava à distância. Eu falei, não, nunca, nunca. Assim como não peço permissão para fazer o Ho'oponopono. A única coisa que eu faço e eu preciso que a pessoa me peça para fazer é a parte da radiestesia e da radiônica. E dependendo do caso, pode ser que eu abra uma exceção. E por que que eu não preciso pedir autorização para quem está recebendo? Porque, de certa forma, nós fazemos parte do todo. E se alguém está em desequilíbrio, esse desequilíbrio me afeta. E se me afeta, é direito meu não estar afetado. Então eu vou direcionar o Reiki para o outro, mas eu estou me tratando. E essa filosofia, esse entendimento dessa forma, também veio muito em razão da prática do Ho'oponopono. Que o Ho'oponopono diz que tudo que chega até mim é minha responsabilidade. Se é minha responsabilidade, eu tenho condições de mudar esse padrão vibracional, de colocar a direção desse átomo para outro lado. Então não precisa. Quem foi iniciado por mim e que entenda o meu ponto de vista é que não precisa. Eu estou simplesmente tratando o todo, direcionando essa energia para um único ser. O que eu quero que vocês entendam é que qualquer pessoa iniciada é capaz de captar essa energia universal e transmitir essa energia universal. E não existe Reiki bom, Reiki ruim. Você pode estar num dia péssimo. Mas se você começar a aplicar o Reiki em alguém, você vai perceber que automaticamente isso vai te trazendo uma paz de espírito, uma tranquilidade, que é como se você fosse o primeiro beneficiado. E na verdade você é o primeiro beneficiado. Porque vamos entender, a energia universal, eu capto ela através do meu chakra cardíaco, do coronário. E depois eu transmito ela através das minhas mãos. Quando eu faço a captação, ela circula por todos os meus corpos magnéticos, seja ele o físico, o espiritual, mental, búdico, os corpos todos que existem por aí e que eu ainda não tive a chance de conhecer todos, mas sei que existem mais de um, que esse daqui que a gente está usando aqui só é um deles. Então eu recebo essa energia, automaticamente ela está me trabalhando. Então por isso que quando alguns mestres dizem que se você não estiver bem, você não pode aplicar, eu discordo completamente. Aplique cada vez mais. A partir do momento que você se tornar um reikiano nível 1, eu quero ver todo mundo aqui aplicando no pai, na mãe, no filho, no cachorro, na vizinha, e vindo aqui contar para mim que inclusive em dias que não estavam muito bem, que a partir do momento que começou a aplicar, que começou a sentir aquela paz, como se fosse um bálsamo tomando conta da sua alma e te trazendo a paz que você vem buscando há muito tempo. Ainda há visões de que quando a gente faz essa iniciação, e é óbvio que eu tenho uma tendência a pensar dessa forma, porque eu não trabalho de forma só isolada, eu trabalho com mentores espirituais. E que quando a gente inicia alguém, nós estamos amparados por esses mentores. Essa é a minha visão. Mas volto a dizer, se tiver algum ateu aqui fazendo esse curso que não acredite em mentores, não vai mudar nada. Porque para ele sou eu, Luciane, física, que
da matéria aqui dessa dimensão que está iniciando ele, e ele vai estar iniciado. E vai poder praticar o reiki da mesma forma do que aquelas pessoas que acreditam sabe, nos amparadores. E a indicação de que antes da gente começar a fazer uma sessão de reiki, de que a gente convoque os nossos amparadores, isso é para quem acredita. E eu vou aqui confessar para vocês, eu sou meio sem vergonha. A verdade é que muitas vezes eu comecei a praticar reiki, no máximo que eu fazia era um chokurei na mão e ó, pá, e sempre funcionou. Sempre funcionou, sempre deu certo. Então, não tem um jeito certo. Tem que fazer. Aí eu vou trazer a frase que eu aprendi, que tomou conta da minha vida. Acho que eu já até falei nas outras horas. Feito é melhor do que perfeito. Faça muito reiki cada vez mais. Bom, espero que tenha gostado de mais essa aula. Se gostou, curte, compartilha, comenta aqui, vai me dando feedback. Entra lá nos grupos do Facebook, do Google, WhatsApp, Telegram, para que a gente se conheça, para que a gente troque ideias, troque informação e vamos juntos nessa jornada de evolução, mudando essa vibração do planeta. Nós somos capazes, porque juntos nós somos mais fortes. Nós somos um, e maiores são os poderes de Deus inerentes a todos nós. Voltando a dizer, se gostou, curte, compartilhe, assina o canal e ativa o sininho. Beijo, até amanhã.